sexto ano. E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam aí todos animados para mais uma aula de geometria. Hoje nós vamos para a aula 9, conforme combinado, página 41, e dando continuidade ao capítulo 5, que trata de geometria. Na aula anterior, a gente deu a nomenclatura aos polígonos, e aqui nós vamos ver um polígono especial aí, que é o menor deles, né? O menor polígono é de 3 lados, que são os triângulos, né? Três. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre eles, a nomenclatura em relação ao número de lados e à medida dos ângulos. Aliás, a nomenclatura em relação à medida dos lados e à medida dos ângulos. Vamos lá, então. Nós temos aí um desenho aqui de um triângulo e observe a figura ao lado e responda rapidamente a questão proposta pela professora. Quantos triângulos há nessa figura? Olha, rapidamente a gente contaria assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, será que é só isso mesmo? Olhe com mais atenção e verifique se você incluiu em sua contagem os triângulos formados por 2 ou mais triângulos. Conte novamente e verifique quantos triângulos há nessa imagem. Bom, vamos pensar então. Então, vamos ver, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí eu posso contar esse daqui, 7, vou pensar o grande 8, e posso pensar esses dois aqui, vai dar 9, né? Então, note que existem triângulos diferentes e que eles não têm o mesmo formato. Vamos estudá-los detalhadamente agora. Então, vamos lá. Os triângulos podem ser classificados utilizando os seguintes critérios. O primeiro critério será quanto à medida dos seus lados. Assim, então eles podem ser triângulo escaleno, triângulo isósceles e triângulo equilátero. Então, o que é um triângulo escaleno? Quando tem todos os lados com medidas diferentes, 3 lados com medidas diferentes. Então, olha, esse tem uma marquinha, esse 2 risquinhos, esse 3 risquinhos. O que se indica? Que são 3 lados de medidas diferentes. Triângulo isósceles, ele tem 2 lados de medidas iguais. Olha, a mesma marquinha nesses 2 lados, indicando que esses lados são congruentes. E esse é o lado diferente. Então, isósceles, quando tem 2 lados congruentes, ou seja, com medidas iguais. E aí vem o triângulo equilátero, quando tem os 3 lados congruentes. Então, esse e esse, 3 lados de medidas iguais. Vamos lá, continuando aí. Aí fala assim: com o auxílio de uma régua, meça os triângulos dessa imagem e cite o que se pede. 2 triângulos escalenos. Bom, vamos medir aqui então. Essa medida de G até B, posso dizer que dá 2,7. De E até F é 2 e de F até G é 1. Bom, então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que esse é um triângulo escaleno. Então, o triângulo FBG é um triângulo escaleno. O outro seria o EGA, também é escaleno. Vamos ver qual mais que eu poderia dizer que é escaleno. Olha, vamos medir. A medida, eu vou virar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. A medida de D até B é 2. A medida de C até D é 3. E a medida de C até B é 4. Bom, então aqui também eu tenho outro triângulo escaleno, que é o CDB. O outro seria ADC. Um triângulo isósceles. Isósceles, vamos ver, é aquele que tem 2 lados de medidas iguais.
Olha, eu tô com a impressão de que A, G, B seja isósceles. Vamos verificar? Então, eu vou medir aqui, vai dar 2,7. Vamos medir de cá, também vai dar 2,7. Então, esse lado e esse têm medidas iguais, são congruentes. Então, o triângulo ABG é um triângulo isósceles. Dois triângulos equiláteros. Os equiláteros têm os três lados de medidas iguais. Bom, eu tenho a impressão que esse maior será, ó, 4. Aí, aqui nós temos 4. E aqui também nós temos 4. Beleza, então, o ABC é um triângulo isósceles. E o outro vai ser aqui, ó, EFC. Correto, pessoal? Então, vocês vão preencher aí, dá uma pausa no vídeo e preencham as alternativas A, B e C. Vamos lá, então. Agora, continuando. Quanto à medida dos seus ângulos, ele pode ser chamado de triângulo retângulo se apresentar um ângulo reto. Triângulo acutângulo, se os três ângulos forem agudos. O que é mesmo um ângulo agudo? É um ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Ou ele pode ser chamado de triângulo obtusângulo. Ele vai ter um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. Tá bem? Então, voltando. Triângulo retângulo tem um ângulo reto. Triângulo acutângulo tem os três ângulos agudos, menores que 90 graus. Triângulo obtusângulo terá um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. Bom, vamos para a página seguinte. Nós temos aqui, né, um texto que fala sobre um artista inglês que é Josh Bryan. Esse artista, ele faz umas criações utilizando triângulos, tá? Então, prestem atenção. Olha esse desenho, que legal. Todo em triângulo. Vários tipos de triângulo, né? Então, vamos lá. O artista inglês Josh Bryan faz criações de retratos à mão, utilizando caneta preta de ponta fina. Seus desenhos são formados geralmente por triângulos. Nesta figura, ele utilizou os mais variados tipos de triângulos para representar o ator John Depp, famoso por seus personagens no filme Chapeleiro Maluco, Capitão Jack Sparrow, entre outros. Observe os triângulos e, de acordo com a classificação deles, quanto à medida dos ângulos, faça o que se pede. Então, quanto à medida dos ângulos, o triângulo pode ser retângulo, pode ser acutângulo ou pode ser obtusângulo. Então, vamos ver. A. Indique um triângulo obtusângulo com uma seta. Olha, até organizei aqui já para vocês. Esse é um ângulo obtuso, ou seja, esse triângulo tem esse ângulo medindo mais que 90 graus. E marque com um X um triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo eu encontrei um aqui, tem outros vários, né? Esse é um triângulo que tem os ângulos medindo menos que 90 graus, ou são menores que 90 graus. Na alternativa C, em uma folha com lápis e régua, crie uma figura usando somente triângulos. Olha, amores, aí fica de acordo com a criatividade de cada um. Se você não quiser fazer uma figura, o que você pode fazer? Você pode entrar na internet e faça uma pesquisa relacionada a esse artista e faça alguma coisa, né, que você ache fácil, que não fique muito difícil,
veja algum desenho dele, ou você pode também imprimir e colar aí no seu caderno, correto, turminha? Tudo bem? Então, fica aí para vocês uma tarefinha. Então, ó, além dos lados e ângulos, existem outros elementos do triângulo, como as alturas. A altura de um triângulo é o segmento perpendicular. Peraí, a gente já falou sobre ser perpendicular. Quando nós falamos nas aulas anteriores, né, nós vimos uma aula em que nós falamos de retas paralelas e retas perpendiculares. Então, segmento perpendicular vão ser segmentos que se cruzam e nesse ponto de cruzamento, os ângulos formados serão ângulos de 90 graus. Então, voltando. A altura de um triângulo é o segmento perpendicular a um lado ou ao seu prolongamento, que tem por extremo o vértice oposto ao lado. Bom, vamos entender o que é isso daí, né? Então, nós temos aqui. Observe as três alturas de um triângulo acutângulo ABC. ABC. Por que ele é acutângulo? Os três ângulos são menores que 90 graus. Então, a primeira altura, eu vou traçar, ó, em relação ao lado AB, eu vou sair daqui de C, ele é o lado oposto, né? O ângulo oposto a ele. Então, eu saio daqui, traço um segmento e esse segmento perpendicular. Então, o vértice oposto ao lado AB é o vértice C, correto? Agora aqui eu vou pegar o lado AC. Quem é o vértice oposto? É o vértice B. Então, a gente traça um segmento formando um ângulo de 90 graus. Então, essa é uma altura. Isso é altura. A altura sempre toca o lado oposto, formando ângulos de 90 graus. Ou seja, são sempre perpendiculares. E aqui nós vamos tomar o lado BC e vamos traçar a altura a partir do vértice oposto, que é o vértice A. Traçamos o segmento e ele toca esse lado BC, formando um ângulo de 90 graus. Então, o que eu sei? A altura e o segmento onde ela toca são perpendiculares. Agora, nós vamos ver aqui como são representadas as três alturas quando o triângulo é retângulo. Quando o triângulo é retângulo, olha aqui, ó, eu tenho a altura 1 é um dos lados, que é o lado AB, a altura 2 é o próprio lado BC, ó, são perpendiculares, formam um ângulo de 90. E a altura 3 sairá do lado B e vai até o lado AC. Nesse ponto D, forma ângulo de 90 graus. E se o triângulo for obtusângulo? O que vai acontecer se nós tivermos um triângulo obtusângulo? Olha, pessoal, aí nós vamos ter que fazer o prolongamento. O que eu tenho aqui? Eu tenho o lado AB e tenho o lado BC. O que nós tivemos que fazer? Prolongar esse lado, correto? O que nós vamos fazer então? Deixa eu revisar aqui a minha apostila. Ó, nós vamos prolongar o lado AB e vamos traçar um segmento saindo de C que encontre o lado AB, o prolongamento de AB e forme ângulo de 90 graus. O mesmo vai acontecer aqui com o BC. Então, vou prolongar esse BC, sai do vértice A e encontra esse prolongamento, formando ângulos de 90 graus. Então, aí nós teríamos a altura 1 não tem necessidade do prolongamento, é só eu sair de B e tocar esse segmento AC, correto? Formando ângulos de 90 graus. Bom, pessoal, então, agora nós iremos aí para as atividades na página
43, correto? Nós temos atividades para discutirmos depois lá no nosso grupo de WhatsApp. Até lá, pessoal!